Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vim trazer, como vocês viram no título aqui do vídeo, sugestões de leituras que fogem do óbvio, seja no tipo de construção que é feito naquela narrativa, no próprio assunto da narrativa, no texto, né, na forma que o autor escreve o texto. Vai ter várias formas aqui de fugir do óbvio e são leituras, a proposta, na verdade, desse vídeo é fazer com que vocês saiam da zona de conforto, leiam livros que talvez sejam diferentes daquilo que vocês costumam ler, que vocês diversifiquem as suas leituras, porque isso faz muito bem. Então é isso que eu quero incentivar aqui nesse vídeo e todos, obviamente, leituras incríveis, tá bom? Antes de começar mesmo a lista, eu quero convidar vocês para a live que vai acontecer aqui no canal na próxima quarta-feira, uma live muito especial porque vai ser o lançamento do Membros aqui do canal. Membros, aquele negocinho que você paga uma assinatura por mês para você receber conteúdos exclusivos. Muitos canais aí já têm membros, né? Então eu vou lançar o Membros aqui do canal. Todos os detalhes você vai ver lá na live, então assista no dia 25 de janeiro, tá joia? Não sei se a essa altura eu já programei aqui a live. Se eu já programei, você ativa as notificações aí. Se eu não programei, você já anota na sua agenda. Dia 25 de janeiro, às 8 horas da noite. Conto com a participação de vocês, tá bom? Então vamos aqui à nossa lista diferentona de hoje. O primeiro da lista é um livro que foi uma leitura do Clube MSL do ano passado. Foi a minha primeira experiência com esse autor, inclusive eu indiquei esse autor no vídeo anterior, que é o vídeo de autores que eu conheci o ano passado, que eu acho que vale muito a pena. Eu acho que foi o vídeo anterior mesmo, mas é um vídeo que já tá no ar aqui no canal, então vai lá assistir se você ainda não assistiu, tá? Que é As Intermitências da Morte, do José Saramago. No que esse livro aqui foge do óbvio? Primeiro, na forma que ele é escrito. O Saramago ele tem uma forma de escrever peculiar, então ele utiliza a pontuação de uma forma um pouco diferente, ele coloca letras maiúsculas depois de vírgula, por exemplo. Ele insere os diálogos no meio da narrativa, mas não é exatamente um discurso indireto, é diferente, é uma coisa diferente que ele faz aqui no texto. Eu achei que eu teria mais dificuldade de ler o texto do Saramago, mas não tive. A gente começa a acostumar ali, mas é bem rápida a adaptação e a gente lê o texto como se fosse assim, normal. Não que não seja um texto normal, tá, gente? Mas a gente lê como se tivesse contraversão, como se tivesse a pontuação seguindo a norma culta da língua, enfim. A gente acaba entrando no ritmo do livro muito rapidamente. Esse daqui é uma história que também foge do óbvio por causa do assunto, né? É um livro que fala sobre a morte, só que de uma forma diferente do que os outros livros costumam falar, porque aqui a morte vai tirar férias, na verdade ela vai ficar de greve, ela vai entrar em greve. E aí as pessoas param de morrer, e uma coisa que aparentemente é muito boa vai se mostrar um grande problema para esse país fictício aqui, onde esse evento vai acontecer. Então tem isso também de diferente. Fora que é um romance cíclico, então o final dele se conecta com o início e ele pode ser lido assim, ó, eternamente, sabe? Então é um livro que ele foge do óbvio de várias formas, que eu achei muito gostoso de ler, muito interessante e que traz discussões muito profundas. Esse tema da morte normalmente traz discussões muito profundas e é o que vai acontecer aqui em Intermitências da Morte. O próximo da lista é um livro que assim que eu li se tornou um dos meus preferidos da vida. A gente fez uma leitura coletiva desse livro aqui no canal. Vou deixar o link da playlist de leitura coletiva, mas nos vídeos de leitura coletiva tem spoiler, tá, gente? Eu também vou deixar os links das resenhas aqui, dos livros que tiver resenha aqui no canal. As resenhas não têm spoiler, então você pode assistir tranquilamente se você ainda não leu esses livros, tá? E o livro que eu tô falando é O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov. Este livro aqui eu trouxe como um livro que foge do óbvio por causa da variedade de recursos que são utilizados nesse livro. Então aqui você encontra elementos de vários gêneros, você tem um pouco de gótico, um pouco de terror, um pouco de romance romântico, um pouco de drama, um pouco de comédia, tem um pouco de tudo aqui na construção desse livro. Ele traz alegorias também ao regime comunista do Stalin e também a Bíblia. Então você vê que são coisas assim muito discrepantes que ele traz dentro de si.
Ele é um livro que tem um livro sendo escrito dentro dele, então você sai da narrativa da história principal aqui e entra numa narrativa subsidiária que seria uma releitura da paixão de Cristo. Então, assim, ele foge muito do óbvio por vários motivos. Ele tem bruxa, ele tem o diabo, né? Que na verdade a história gira em torno do secto do diabo que chega a Moscou e começa a fazer altas confusões, tipo Sessão da Tarde. É um livro que tem muitas mensagens, que tem muitas críticas, que tem muitas coisas engraçadas, que tem muitas coisas tristes. É um livro, assim, espetacular de todas as formas possíveis. Esse livro é maravilhoso, gente, sério. Leiam O Mestre e Margarida. Ele foge muito do óbvio, principalmente por ser um livro muito incrível, assim, das melhores coisas que você vai ler na sua vida. Agora, um livro que foge do óbvio por causa principalmente do narrador, que é escolhido por um objetivo muito claro aqui no livro, que é O Castelo, do Franz Kafka. Kafka é um dos meus autores preferidos. E essa daqui é um bom exemplo da narrativa kafkiana, que é aquela narrativa caótica, aquela narrativa que parece que não tem saída, absurda. É bem isso que a gente encontra aqui em O Castelo. A história gira em torno de um cara que ele precisa chegar no castelo para pedir autorização para permanecer ali no vilarejo que ele tá, só que ele nunca consegue chegar nesse castelo, porque vão sendo colocados obstáculos para ele, e aí vai ter aqui uma questão de crítica, que aí cada um vai interpretar de uma forma. Eu levo mais pro lado da crítica à burocracia e tudo mais, mas por que eu trouxe ele aqui como foge do óbvio e falei do narrador? O Kafka, ele escreveu esse livro aqui, começou a escrever em primeira pessoa, mas depois ele viu que o narrador em primeira pessoa não ia atingir o objetivo que ele queria com esse livro, que era desorientar o leitor. Então ele foi lá e trocou para um narrador em terceira pessoa observador. Então o que acontece nesse livro aqui? O narrador, ele sabe tão pouco quanto a gente, ele só consegue observar o que está acontecendo. Mas aqui os personagens, eles têm intenções obscuras, a gente não sabe muito bem como que funciona aquele lugar ali, a gente não sabe nem muito bem o que é o castelo, que afinal de contas a gente não sabe nem se existe mesmo esse castelo, porque o narrador também não sabe de nada disso, então ele fica perdido, só narrando o que ele tá vendo ali, porque ele é um narrador observador, né? E a gente fica tão perdido quanto ele, e a gente fica confuso, e a gente imerge nessa narrativa aqui, a gente quase morre afogado mesmo. Parece uma coisa ruim, mas não é uma coisa ruim, tá, gente? É uma coisa muito maravilhosa, porque a construção desse livro, de fato, ela consegue mexer com o leitor de uma forma, assim, que é sufocante e maravilhosa ao mesmo tempo. É um livro que ele não foi acabado, né? Um romance inacabado do Kafka, mas se você procurar aí, você vai saber. Se você foi aluno do clube em 2021, que é quando esse livro foi estudado lá no Clube MSL, né? Meu clube de leitura, a gente já estudou esse livro lá. Você já vai saber aí, porque existe sim o final que o Kafka contou para um amigo dele, e esse amigo dele divulgou qual seria o final do livro. Então, apesar de ser um romance inacabado, você consegue saber sim como que é o final, e até o fato de ser um romance inacabado também já coloca esse livro aqui como diferente, né? Como fugindo do óbvio. Então, leia aqui O Castelo, que é uma narrativa que vai te deixar assim completamente louco, sufocado, mas que no final das contas, incrivelmente, você vai gostar. Próxima indicação maravilhosa para vocês é aqui Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Primeiro, que esse livro aqui é um romance epistolar, ou seja, ele é escrito através de cartas, o que já é diferente para muitos leitores aí que não têm o costume de ler romances epistolares, né? Mas eu trouxe esse livro para essa lista aqui de Fogem do Óbvio, principalmente por causa da forma que ele é construído. A história vai ser um diabo mestre ensinando o diabinho aprendiz a atazanar a vida de um homem. É disso que se trata. Só que, como é um diabo dando conselhos para o seu diabinho aprendiz, a gente tem que entender tudo ao contrário. Então, todas as mensagens, as reflexões que esse livro vai trazer aqui,
a gente precisa entendê-las ao contrário para a gente entender da forma certa. Vocês conseguem perceber? Então é até um livro que você precisa ler com uma certa calma. Não é difícil, mas você não pode ler apressadamente, porque senão você vai engolir o que aquele diabo tá te falando e você não vai aceitar conselho do diabo, né, gente? Então você precisa entender tudo ao contrário do que ele tá falando, porque aí sim tem as mensagens que o C.S. Lewis queria trazer com essa obra aqui. Então ele é muito diferente, ele sai muito da zona de conforto de muita gente. Ele exige uma forma da gente encarar essa leitura também diferente. Então ele é de fato um livro que foge do óbvio, com certeza, que é fácil, rápido de ler, mas que vai ter esse trabalho aí. Você vai ter esse trabalho aí de interpretar ele ao contrário do que de fato está sendo dito aí. Mas vai valer a pena esse trabalho, tá? Agora uma indicação que foi a última leitura do Clube MSL do ano passado. Você vê que lá no clube a gente só lê livro incrível, né? E é O Morro dos Ventos Uivantes. Por que eu trouxe esse livro aqui para essa lista? Ele é um livro que tem tudo para dar errado e deu certo, porque ele tem personagens odiosos. Sério, é difícil alguém que a gente gosta aqui nesse livro. Eu, particularmente, gosto mais ou menos de um único personagem aqui, que eu não vou falar qual é, porque eu vou deixar vocês lerem e tirar as conclusões de vocês aí. Mas o resto, pra mim, é tudo assim, ou um bando de banana, ou cruéis, ou fofoqueiros demais, ou hipócritas. Então, assim, é um bando de personagem que a gente odeia, mas no final das contas, essa reunião de personagem odioso, a gente ama a história que eles estão contando, que eles estão participando, né? Então é um livro que ele já foge do óbvio por causa disso. É cheio de personagens que a gente não gosta, que a gente não se apega, mas a gente se apega à história mesmo assim. É difícil, né, imaginar como que isso pode acontecer, mas isso acontece aqui. Ainda tem umas questões de construção de narrativa, é uma narrativa não linear, então ela vai e volta no tempo aqui durante a história, uma coisa até para você prestar atenção, para você não se perder. Não que seja assim difícil de ler, mas é um ponto que você precisa prestar atenção, esse vai e volta no tempo, sim. Ele tem 2 narradores, então tem um narrador que narra o presente dos personagens e tem uma narradora que narra o passado dos personagens. Tem personagens aqui com nomes iguais, que são personagens muito importantes, então você tem que ficar atento quando tá falando de um, quando tá falando de outro. Então é um livro que ele é diferente por vários motivos e que vale muito a pena. O Morro dos Ventos Uivantes, eu costumo dizer que ele é 8 ou 80, ou você ama ou você odeia. Mas o grupo dos que amam é maior. Então, se você ainda não leu, leia, tire as suas conclusões, depois você volta aqui para me contar se você amou ou se você odiou. Agora, para minha próxima indicação, eu vou fazer até um adendo aqui, um disclaimer, que é um livro que traz um gatilho sobre abuso infantil. Então, você precisa ver aí se é o livro certo para você ou não, tá bom? Que é aqui Lolita. Ele é um livro que foge do óbvio por um motivo muito simples. A narrativa é linda. A escrita do Nabokov aqui nesse livro é maravilhosa, é poética. O início de Lolita é um dos inícios de livro mais lindos que existem aí na literatura. E não sou só eu que tô falando, não. Um monte de gente fala isso por aí. E é um livro que traz um assunto terrível, então é uma narrativa linda mesmo, gente. A escrita do Nabokov nesse livro é linda, que fala sobre um assunto horroroso que é o abuso infantil. Então você precisa ficar o tempo todo se lembrando do que se trata para que você entenda que isso não é uma história de amor, pelo amor de Deus. Eu já vi muita gente falando que é uma história de amor. Não é uma história de amor, é uma história de abuso. Tenha isso em mente. E outra coisa, não se confunda no sentido de que tem gente que fala que o Nabokov romantiza o abuso. Claro que não, ele denuncia o abuso com esse livro aqui. Só que porque a escrita dele é muito bonita, traz essa confusão aí no leitor. Mas você é capaz de ler esse livro e de compreender que é uma denúncia, que é uma história de abuso e que é, sim, um livro incrível, uma das obras mais incríveis aí da literatura, uma aula de escrita e com um assunto que é difícil, é triste, é cruel, mas é importante que a gente discuta, que a gente fique atento,
né, ao que está acontecendo à nossa volta. Então é um livro que eu acho que ele é lindo no sentido de escrita, é um livro importante no sentido de assunto e é um livro magistral no sentido de obra literária, valor literário. Então ele é um livro que foge muito assim ao óbvio por vários motivos e vale muito a pena você ler Lolita. É um dos meus livros preferidos da vida, gente. Leia Lolita, não deixe passar. E eu deixei por último a leitura mais absurda que eu já fiz em toda a minha vida. Um livro de um autor muito famoso, que ele é muito famoso por outro livro, mas eu gosto mais desse daqui que eu vou indicar para vocês. E tô fazendo esse mistério porque antes de falar qual livro que é, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal se você não for inscrito. Aqui você vai ficar por dentro de muita literatura, boa literatura. Esse ano meu propósito é te ajudar a se transformar através dos livros, tirar de fato as transformações dos livros. A gente fala que os livros transformam as pessoas, mas eu quero te mostrar o caminho para isso, então fica aqui comigo esse ano aqui no canal, tá bom? Esse e os próximos, tá, gente? Se você assiste meus vídeos, não se esquece de se inscrever, dá para se inscrever pela televisão também, então não tem desculpa, tá bom? E você se inscrever é uma forma de me motivar para que eu continue fazendo esses vídeos, porque se vocês não se inscrevem, não tem por que eu continuar fazendo vídeos aqui para vocês, né? Eu faço é pra vocês. Então a forma de vocês me retribuírem é se inscrevendo aqui no canal, tá bom? E o livro que eu tô falando, que é o livro mais absurdo que eu já li em toda a minha vida, e por isso só já basta, né, pra ele estar nessa lista aqui de livros que fogem do óbvio, é Assombro, do Chuck Palahniuk. O Chuck Palahniuk, ele é famoso por Clube da Luta. Já li Clube da Luta, mas eu gosto muito mais desse livro aqui. Ele é, além dele ser assim absurda, a história é absurda, o que acontece, a ação do livro é absurda, chega a ser talvez escatológica. É assim, é uma reunião de autores, a história, né, é uma reunião de autores que eles vão para um retiro para destravar a criatividade deles. Só que eles destravam de uma forma muito acima do que precisava destravar. Então, é um livro que ele é visceral, ele é, de certa forma, violento, ele é um livro, assim, que tem situações que você lê e não acredita no que você está lendo. É absurdo, gente, é um livro absurdo, mas é maravilhoso, tá? Você tem que ter estômago forte, porque tem cenas aqui bem gore mesmo, assim, bem nojentas. Ele é um livro também que ele é diferente por causa da construção dele, no sentido de que ele tem contos no meio do romance. Tanto que aqui o subtítulo dele é Um Romance de Histórias, porque cada um desses autores que vai estar nesse retiro, ele vai contar uma história que aconteceu com eles. E são histórias também extremamente absurdas. É um povo sem noção, que só acontece coisas sem noção com eles, tá bom, gente? Mas no final das contas é divertido, pelo menos pra mim. Se você for uma pessoa muito delicada, que não gosta de coisas assim de sangue e de, como é que eu vou dizer assim, cenas muito gráficas assim, sabe, muito chocantes, aí talvez não seja o livro para você. Mas se você gosta de uma narrativa bem maluca mesmo, este é o livro. É um livro que eu li e que eu fiquei assim chocada e pensando sobre ele um bom tempo e eu achei incrível. Eu me diverti horrores. Depois que você lê esse livro aqui, você pode pensar assim, sei lá, Michelle não é muito normal não, né? Porque ela se divertiu com esse livro. Pois é, gente, eu me diverti. Ele é tão absurdo que eu achei... Eu não sei nem como explicar pra vocês por que eu me diverti, mas enfim, eu me diverti. Aí lê aí, depois você me fala o que você achou. Se eu tô ficando louca de ter gostado desse livro ou se você também é tão louco quanto eu. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui das minhas indicações. Deixem suas indicações pra mim aqui também. Eu adoro ver as indicações de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Não se esqueça da live do dia 25, tá bom? Até o próximo vídeo.